Graça e paz, bom dia. Então, vamos lá. Esses dias também colocaram outra pergunta interessante. Quem foi José? Então, José foi pai de Jesus, né? Todos nós sabemos disso. Mas a história de José? A história de José não é uma história conhecida. José era um homem respeitado, era um homem que, digamos assim, seria um diácono da igreja, seria um ancião, seria uma pessoa importante, respeitada. Deus escolheu José para que ele pudesse ser pai do seu filho. José foi um homem que abriu mão da sua reputação, total reputação. Porque quando o anjo chega e fala para Maria que ela ia estar grávida do filho de Deus, e o poder do Altíssimo ia envolver Maria, José assume essa situação. Pensa comigo naquela época, um homem assumir uma mulher grávida. E José foi honrado. José não toca em Maria sexualmente falando, em momento algum, até depois ela dar à luz. E a Bíblia fala que Maria teve filhos e filhas depois de Jesus. Inclusive, Tiago, que escreve e deixa seu texto na Bíblia, e o livro de Tiago no Novo Testamento é do irmão de Jesus. Porque o Tiago, que era apóstolo de Jesus, ele morre no início de Atos. Então o Tiago, que escreve ali, foi um dos líderes da igreja, era irmão de Jesus, filho de Maria. Então José foi um homem honrado, um homem de verdade, um homem que assumiu a sua posição e o seu propósito. Presta atenção em algo, meu querido. Se você quiser atingir o propósito, você vai ter que passar pelo processo. É inevitável. O processo te leva ao propósito. Não tem como você atingir o propósito sem passar pelo processo. De uma hora para outra, o nome de José some da Bíblia. Até Jesus ter os seus 12 anos por ali, quando ele se perde dos seus pais, se perde não, ele fica para trás e os pais se perdem dele. José é mencionado. Depois daquele instante, José é esquecido. José não é mais mencionado na Bíblia. Isso porque Deus tirou, sim, Deus não quis mais que essas coisas acontecessem. Vai aí as especulações do que aconteceu com José. Provavelmente deve ter sido morto. Não sabemos de quê, o porquê. A história conta, mas isso é história. O que está na Bíblia, na verdade, é a realidade dos fatos da história de Jesus. E José não é mais mencionado. Mas a maior menção que José pode ter dado e deixado na Bíblia foi ter ensinado o Filho de Deus a ser carpinteiro. E ele sabia bem o seu processo, a sua situação. E ele viveu para isso, para atingir o processo, o propósito que ele foi criado, passando pelo processo. Jesus passou por todo o processo para atingir o propósito. E José deixou marcado em Jesus um amor de verdade, um amor de pai. Porque quem você acha que andou segurando a mão do Filho de Deus quando ele era novo? José também. Entende? Às vezes nós damos muito ênfase os outros personagens e esquecemos da importância de José. Qual cadeira alguém vai sentar na cadeira que Jesus fez? Não sei. Mas ele pode ter feito algumas mesas, algumas cadeiras. Por que ele fez isso, pastor? Porque ele teve um pai que o ensinou a sua profissão. O que deixou marcado no coração de Jesus foi que José foi o pai que ele precisou. Por quê? Porque foi o pai que Deus o escolheu para ele. Um abraço, fique com Deus e que nós possamos ser igual José. Esquecer, muitas das vezes, que a nossa reputação não é tão importante quando nós achamos que é. Mas o mais importante é o propósito de Deus para as nossas vidas. José fez isso. José entendeu. Entendeu que para chegar no propósito era necessário ele passar pelo processo. Um abraço. Fique com Deus. Jesus te abençoe.